concílio examinatório ao ministério pastoral, referente a Marcos Vinícius Bueno dos Reis, França, aos 7 dias do mês de agosto de 2024, às 9h45, na Igreja Batista Celebração, em Bragança Paulista, São Paulo. Formação do concílio. Os pastores batistas presentes que apresentaram sua carteira da Ordem de Pastores estadual ou nacional: Rodrigo Fontana, Igreja Batista de Souzas; Gessé Campos, Igreja Batista Celebração; Luiz Carlos Santos Júnior, Igreja Batista da Família, em Higienópolis; Fábio Guimarães Silva, Igreja Batista Celebração; Vitor Araújo Galvão, Igreja Batista Celebração; Luiz Fernando Santos, Igreja Batista Central de Campinas; Silas Campos, Igreja Batista Central de Campinas; Rogério Ferreira Machado, Igreja Batista Boas Novas; Leonan Carvalho Silva, Igreja Batista Boas Novas; Daniel dos Santos Ribeiro, Igreja Batista Guanabara, Campinas; Valdir Soares de Oliveira, Igreja Batista Central, Campinas; Marcos Rogério Mani, Igreja Batista Itapeva; Samuel Lima, Igreja Batista Boas Novas, Hortolândia; Robson Mateus Pereira, Igreja Batista Central, Campinas; Natanael Miranda Baldez, Igreja Batista Fonte, Campinas; Luiz Alberto Cardoso, Igreja Batista Memorial, Serra Negra; Davi Murk Júnior, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Entram em concílio e elegem a seguinte diretoria: presidente, pastor Gessé Largue Campos; secretário, pastor Rodrigo Frias Fontana; examinador de conversão e chamado, pastor Daniel dos Santos Ribeiro; examinador de eclesiologia e ética, pastor Valdir Soares de Oliveira; e examinador de teologia, pastor Davi John Murk Júnior. O candidato começou sendo inquirido pelo examinador e demais colegas que compõem o concílio sobre sua conversão e chamado, quesitos em que satisfez plenamente o concílio. Palavras do irmão Marcos Vinícius dos Reis, França, sobre a sua conversão, família e chamado. Minha conversão se deu em 26 de junho de 2010. Após desenvolver amizade com um garoto cristão da minha sala na escola durante o 2º ano do ensino médio, fui convidado por este mesmo amigo a participar de um discipulado. Em nosso primeiro encontro, o seminarista que nos liderava me apresentou o Evangelho e me desafiou a crer em Cristo. E eu, que até então era atormentado pela culpa, esmagado pelo peso do pecado que me sentia diante do Criador e assombrado pelo medo da condenação, criei no Senhor Jesus para a salvação e minha vida nunca mais foi a mesma. Naquele mesmo dia, me recordo de voltar para casa e pela primeira vez em minha vida conseguir orar a Deus como meu Pai. Ganhei uma Bíblia no dia seguinte, comecei a ler a palavra com avidez, assumi um compromisso com a igreja, passando a frequentar os cultos, e depois de 1 ano passei pelo batismo. Nesse período, abandonei diversas práticas condenáveis que moldavam a minha vida, e a transformação foi tamanha que se criou uma certa animosidade de parte da minha família pela igreja. Tenho convicção da minha salvação, porque o próprio Espírito Santo testemunha ao meu espírito que sou filho de Deus. Romanos 8,16. E porque o Senhor Jesus, meu Salvador, é poderoso para me manter firme na graça que me alcançou. Judas, versículo 24. E Jesus, o meu Salvador, é poderoso para me manter firme na graça que me alcançou, e a sua obra santificadora, que ele começou em minha vida e há de ser completa até a glória. Filipenses 1,6. Chamado. Minha chamada para o ministério foi um processo relativamente longo. Aos 16 anos, enquanto eu servia no acampamento Palavra da Vida, eu tive uma das minhas primeiras oportunidades de ministrar a palavra na vida de uma pessoa. Neste dia, eu comecei a desenvolver a convicção pessoal de que o Senhor estaria me chamando a servi-lo, levando a palavra às pessoas. Neste primeiro momento, por conta da minha imaturidade, eu ainda não tinha uma compreensão clara do que isso significava e como ele desejava que eu fizesse isso exatamente. Foi me envolvendo e servindo na igreja local, através do reconhecimento da igreja sobre a minha vida, que a minha convicção pessoal foi esclarecida e fortalecida. Tive a oportunidade de ministrar, liderar, pregar, discipular, aconselhar e servindo a Cristo dessa forma na igreja local, minha vocação começou a ficar clara para mim e para a igreja também.
Hoje eu tenho certeza do meu chamado por convicção pessoal, porque a igreja testemunha e reconhece a chamada de Deus na minha vida, o meu serviço ao reino, pela imensa graça de Deus, produz fruto na vida daqueles que são por mim ministrados. O Senhor Deus, em sua infinita graça e sabedoria, me abençoou mediante o seu Espírito com o dom de profetizar, servir, ensinar, liderar e exortar. Na rotina e demandas ministeriais, vejo esses dons sendo exercidos em minha vida de forma sobrenatural. E tenho convicção destes dons porque a igreja local os reconhece e Deus, em sua infinita graça, tem produzido fruto através do exercício do ministério. A minha ênfase no ministério pastoral já é e será, acima de todas as coisas, a fiel proclamação das Escrituras e a oração. Passando então o candidato a ser questionado na área de teologia pelo examinador e demais colegas que compõem o concílio, respondendo questões nas seguintes áreas: bibliologia, teontologia, hermenêutica e exegese, doutrina de Deus e teologia, antropologia e hamartiologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, demonologia, angelologia e escatologia. O candidato satisfez o concílio com suas respostas nessas áreas. Então, o irmão Marcos Vinícius Bueno dos Reis França passou a ser inquirido nas áreas de eclesiologia sobre ordenanças, governo da igreja, propósito, oficiais da igreja, igreja local e universal, autonomia e autoridade da igreja, membresia, forma de ingresso e desligamento, ética, sobre divórcio, julgo desigual em namoro, relações homoafetivas, interação denominacional, respeito à convenção batista, aborto, relação pastor titular, pastor auxiliar, relação com pastores de outras denominações, como lidar com a política e a igreja, Estado, cooperação denominacional, qualificações bíblicas para a liderança espiritual, papel da mulher na liderança eclesiástica e pastoral e no ensino, suas opiniões sobre os temas perguntados e satisfazendo o concílio com as suas respostas. Em seguida, o presidente solicita a reunião apenas dos pastores para votação, sendo o candidato aprovado por unanimidade, recomendando-o para o exercício do ministério pastoral e para o concílio consagratório. Cumprida a finalidade a que foi convocado, é suspenso o concílio às 13h10 até a formação do concílio de ordenação. Eu, pastor Rodrigo Frias Fontana, secretário, a tudo assistir e para todos os fins de direito, lavrei a presente ata que aprovada será assinada por mim e pelo presidente. Bragança Paulista, 7 de agosto de 2024. Vamos colocar em pé. Nós chegamos a esse momento não de forma repentina. Nós já decidimos em assembleias passadas que o Marcos iria ser encaminhado na hora certa para o ministério pastoral, para atuar na nossa igreja. Então, diante da palavra que nós ouvimos aqui, do exame pelo qual ele passou, diante do testemunho dele de anos em nosso meio, nosso reconhecimento, vamos mais uma vez confirmar isso. Vamos aprovar a ordenação dele ao ministério pastoral. Levante a sua mão e diga amém. Estamos em paz como igreja, assim fazemos. Nós vamos, nesse momento, entrar em consagração do Marcos. E ao seu lado sempre estará a sua esposa Natália. Por isso ela está aqui, que Deus dê a ela também sempre forças para ser a grande auxiliadora, apoiadora dele nos grandes desafios do presente e do futuro que vier à vida dele. Que Deus fortaleça ela também. E assim também os seus filhos, o Pedro e o João, que eles possam ser criados no temor e na graça do Senhor Jesus Cristo. A ti seja consagrado. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus
Vamos entregar o Marcos às mãos do Senhor, vamos orar, vamos consagrá-lo nesse instante, vamos orar. Ó Deus, conscientes de que o Senhor levanta homens para a obra do ministério pastoral e conscientes de que assim o Senhor faz na vida do Marcos França, nós neste momento, Senhor, com grande alegria, com gratidão, mas também com temor, nós aqui o consagramos para a Tua obra. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua força, a Tua sabedoria, a capacitação do Santo Espírito sempre esteja com Ele por todos os seus anos, onde o Senhor o levar para servir, que ali Ele seja fielmente um instrumento Teu, Senhor, abençoando a Tua igreja. Fica com Ele, Senhor, o Senhor conhece as necessidades dEle, que o Senhor supra tudo o que ele precisa. Fica com ele, fica com a sua família, fica com a sua esposa Natália, que eles também recebam de Ti a graça para caminharem ao lado do Marcos. Agora então, Senhor, consagramos o Marcos para o ministério pastoral, que ele seja um pastor da Tua igreja, um obreiro fiel por todos os dias que o Senhor der a ele neste mundo, sempre contado para a Tua glória. Amém, amém e amém. O pastor Davi Marques tem uma participação grande aí na caminhada do Marcos, nos seus primeiros momentos ali da adolescência, e então é oportuno termos o pastor Davi aqui fazendo esta entrega. Por favor, pastor Davi. Muito obrigado. É uma alegria poder apresentar 2 livros de 2 igrejas que te amam muito. Primeiro, lá da nossa igreja, a Igreja Batista em Atibaia, um livro de devocionais, de orações de pastores e outros dos séculos passados para te encorajar na sua jornada devocional com Cristo. Foi uma grande alegria como igreja poder participar dos seus primeiros passos como discípulo de Jesus. A dedicatória, Pastor Marcos, nos alegramos com a graça soberana de Deus nitidamente agindo em sua vida. Somos gratos pelo privilégio de poder fazer parte da sua jornada, os primeiros passos com Cristo. Que Deus te use grandemente, também como instrumento em suas mãos, ao pastorear outros para perto dele. Que Deus o abençoe, família Piba. E segundo, presente desta igreja, a Igreja Batista Celebração, igreja que confirma e hoje ordena você ao ministério pastoral, o presente mais importante, a palavra de Deus. E aqui o pastor Gessé escreveu, representando a igreja, ao Marcos França, nesta data de sua consagração ao ministério pastoral. Oramos que sua vida seja sempre contada para a glória de Deus, proclamando primordialmente a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Sendo a palavra de Deus o fundamento de sua vida e ministério, cumprindo o mandado, prega a palavra. 2 Timóteo 4:2. Bragança Paulista, 25 de agosto de 2024, Igreja Batista Celebração, Pastor Gessé Campos. Vamos recebê-lo.